Olá, olá! Que Deus abençoe. A gente vai conversar um pouco hoje sobre chamado. Exatamente, o chamado. Todo o chamado, todo o propósito, todo sonho legítimo, legitimado, assinado por Deus, tem que ser provado. Tem que ser provado. Tem que ser provado e não só provado, tem que ser provado e aprovado. Como eu coloquei ontem lá nas minhas redes sociais. No deserto, ou você sai aprovado ou não sai. Que benção, gente, que bom, Monique, que bom ter você aqui. Hoje vai ser um tempo muito bom, tem muita coisa boa pra gente hoje. Essa palavra é para você que tem um chamado de Deus, que ama servir o Senhor, que quer ver esse chamado fluir, que tem paixão, sabe, aquela coisa assim de ver as coisas acontecerem. Esse é o nosso propósito da nossa live 828, uma live que tem um caminho para quem tem o chamado. Meu irmão Igor já está aqui, isso é muito bom, que Deus te abençoe. Amém, Monique, que seja muito bem-vinda mesmo. A gente vai estar aqui nesse tempo, você vai sair daqui com essa palavra motivado, apaixonado mesmo, convicto de que o que você está fazendo é ordem de Deus. Amém, Igor, meu irmão. Todo dia oro por você, viu? Oro por você, oro por Monique, oro pelos que estão pedindo oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio. Eu sou daquele da antiga. Tem coisa que não dá para resolver, a gente resolve na oração. Amém? Vamos orar? Falar isso, vamos orar, vamos agradecer a Deus esse tempo. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo, porque tu dá pra gente esse tempo na tarde, aqui nesse horário, aonde chegar, de edificação, de paz. Eu abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais a vida dos meus irmãos. Declaro sobre a vida deles a tua paz, que haja através dessa oração um entendimento, Senhor. O coração seja aberto, o coração se torne uma terra fértil para a tua vontade, para fluir na tua vontade. Abençoa as nossas vidas, dá-nos a direção correta. Fala conosco, ministra em nós, por nós. Fala conosco, precisamos de tua palavra, Senhor, de resposta da tua palavra. Eu abençoo a saúde dos teus servos. Toda enfermidade, toda ferramenta preparada contra você seja desfeita agora. Receba cura na tua vida física. Receba saúde. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está fora do lugar, que volte ao lugar. Eu abençoo tuas finanças em nome de Jesus. Abençoo o teu trabalho. Abençoo os teus clientes. Abençoo teus filhos, teu casamento. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a tua vida, livrando-nos de todo o mal. Abençoo tua casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a gente vai conversar um pouco. É um bate-papo rápido, não demora. Você vai ver como é rápido, rapidinho. E eu estava pensando comigo o seguinte: por que Jesus não preferiu Roma ao invés de Israel? Eu estava pensando comigo esses dias aí, de ontem para cá, por que Jesus ele preferiu Israel? Ele, não sei se você já chegou a ter esse tipo de pensamento, né? Aí eu imaginei a oportunidade que ele teria, a visibilidade que ele teria, o alcance que ele teria de crescimento em Roma. Imagina bem se ele converte ou ele discipula um daqueles imperadores, né? O imperador da época, não me lembro o nome da época, o César. E César passa a ser seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. O mundo inteiro estaria ali já à disposição do cristianismo. Imagina bem. E aí é que está. Né? Jesus teve oportunidades, por exemplo, a mulher do Pilatos. A mulher do Pilatos era um cara muito influente na época. E aquela mulher, ela era uma das que observavam Jesus, tanto que na morte dele ela teve um sonho e tal.
ou um daqueles centuriões que estavam ali, que pediu ajuda a ele, Jesus poderia ter feito uma conexão política e ter chegado em Roma, e ali em Roma ter estabelecido seu quartel-general, ao invés de ser em Cafarnaum, ele estabelecesse em Roma, né? Imagina como seria assim a visibilidade. Tanto porque na época Roma era a capital do entretenimento, Coliseu, as festas, o show, o pão, circo. Ali ele seria o impacto, e as pessoas procurariam com muito mais força Jesus, mas ele não foi Roma. Por que ele preferiu Israel? Por que ele procurou Israel? E aí porque o propósito de Deus não tinha conexão nenhum com Roma. Não tinha. Não fazia sentido nenhum em Roma. Roma não tinha a história que precisava se cumprir e a profecia que se cumpriria em Jesus se ele fosse em Roma. Não teria, não faria sentido. A responsabilidade e tudo o que aconteceria precisava ser em Jerusalém. Jesus precisava nascer aonde ele nasceu. Jesus precisava nascer em Belém. Jesus não poderia nascer em outro lugar. Jesus teria que ser vendido por 30 moedas, Jesus teria que ser morto no madeiro. Então, isso não se cumpriria se ele fosse para Jerusalém. E qual é o aprendizado que a gente tira disso? O aprendizado é que por trás de um chamado tem uma obediência, por trás de um chamado tem uma ordem, tem um comando, tem um direcionamento de Deus. Não é o que eu quero, não é como eu penso. Você nota que nas orações dele, ele sempre fala: seja feita a tua vontade, Pai. Pai, eu sei que você sempre me ouve. Pai, como você quer. É preciso nós voltarmos esse tempo de obedecer ao que o Senhor quer. E os indicadores que me posicionam na bússola, qual é a rota certa, se chama renúncia. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Eu sei que é um discurso meio aqui na contramão, mas é o discurso de Deus. Eu não posso pegar aquilo que é de Deus e transferir para mim. A glória tem que ser para ele, o nome dele tem que ser grande. Jesus, ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém ele passa hostilidade. A mensagem de Jesus era uma mensagem que agredia, que as pessoas não engoliam muito fácil. Para nós hoje é uma mensagem maravilhosa, mas na época de Jesus não. Jesus combateu, e ele combatia, ele falava, causava hostilidade. Por quê? Porque era uma verdade. Verdade tem que doer. Se verdade não está doendo, é porque não é verdade ainda. Se essa verdade não te confronta, é porque ainda não alcançou seu coração. Se essa palavra ainda não bateu em você de um jeito assim que você fala: Pai amado. Tem um texto, acho que Paulo, que fala assim: a palavra de Cristo nos constrange. Eu gosto dessa palavra. A palavra de Deus nos constrange. O constrangimento da palavra, o que faz a palavra constranger. Doutora Ana Paula, seja bem-vindo. Muito bom ter a doutora aqui. Muito bom. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe. Permaneça aqui. A palavra constrange. A palavra de Cristo nos constrange. Lembra quando Simão Cirineu, ele é constrangido a carregar a cruz de Jesus. Ele é constrangido. Ele não faz aquilo de bom grado. Ele não faz. Ele é constrangido. E esse constrangimento é o mesmo entendimento que eu tenho, que a palavra, ela me constrange. A minha carne, a minha vontade é não fazer. A minha vontade, não sei se você já teve esse sentimento. Um sentimento de dar umas respostas atravessadas em alguém. Pessoa abusada, desagradável, ela faz alguma coisa e você é constrangido por Deus a ficar calado, como que aquele soldado estivesse do lado ali com o açoite e falasse: se você falar, eu te bato. Eu gosto disso aqui, porque é isso aqui que representa
a minha obediência. Eu pego a minha carne e falar com não, Senhor, não é o que eu quero. O que eu quero é isso aqui, mas não é o que eu quero, porque o chamado é seu, a vontade é sua. Se Jesus tivesse no lugar errado, fazendo a coisa certa, ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado fazendo milagre, está no lugar errado pregando, ele está no lugar errado fazendo as maravilhas de Deus, mas no lugar certo, no lugar errado fazendo a coisa certa, ele não teria tanto impacto para a minha vida hoje. Porque ele estaria desenvolvendo uma obra extraordinária. Talvez Roma tivesse aplaudido Jesus. O Jesus estaria lá em todos os cartazes da cidade. Venha hoje o grande pregador, o grande e mágico. Ainda mais Roma, que tinha lá a herança dos gregos, né, dos filósofos, da argumentação e aquela coisa toda. Jesus iria lotar os estádios, mas ele não teria o impacto da obediência a Deus e não causaria o que ele veio causar. Ele não chegaria a me salvar, porque o projeto sairia errado. E ele não. Tanto que quando o diabo entra na boca de Pedro, e Pedro diz ali com Jesus que isso não ia acontecer, que ele não iria deixar e tal, e Jesus diz para ele assim: para trás de mim, Satanás, você não entende nada das coisas de Deus, você não entende nada, você não entende a dimensão de Deus. Então eu quero que o teu entendimento espiritual seja aberto. Eu quero que você não veja pela lógica e pelo olhar do homem. Você que está obedecendo a Deus e está com seus indicadores e dizendo assim: cara, eu estou no caminho errado porque isso deu certo, porque isso não deu certo. Nós vamos falar sobre isso, que os sonhos de Deus são provados. Todos aqueles que se dispõem a sonhar e a viver o propósito de Deus, eles passam por provas. Jesus no lugar errado, fazendo a coisa certa, não teria impacto. Jesus no lugar certo, fazendo o que Deus mandou fazer, causou impacto para a minha vida hoje. Apesar do lugar certo, se você fosse olhar hoje, em termos de popularidade, em termos de fama, Jesus não era bem-vindo. O discurso de Jesus não era um discurso muito fácil de ouvir. Eu aconselho você a assistir aquela série The Chosen, tá passando no SBT, tem um aplicativo que ele coloca, tem no YouTube, se eu não estou enganado, só tem a primeira temporada. Ele transmite na originalidade como que era o discurso de Jesus. Era um discurso que ele confrontava a verdade do que eu acreditava. É um discurso que me tirava da teoria, que me tirava a hipocrisia, que me tirava da zona de proteção. Seguir a Jesus não é um marketing muito fácil. Tem cruz, tem renúncia, tem dor, tem abrir mão, tem que pedir perdão, tem que andar a segunda milha, tem que olhar e falar: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O propósito que Deus colocou no seu coração, esse propósito aí, ele vai ser provado. E você vai sofrer oposição. Essa palavra é para você que está nesse ministério aí, nesse chamado, que Deus entregou você algo, que Deus te chamou para fazer algo, seja o que for. Deus me chamou, pastor, para abrir a porta da igreja. É o meu ministério. Esse é abrir a porta da igreja. Abra. Se ele mandou, abra. Porque é a ordem dele, obedeça a ele. E mesmo até abrir uma porta de uma igreja, é possível. E é importante que apareça assim. Por quê? Porque a provação ela vem te aperfeiçoar. Qual é o personagem bíblico que você conhece, que tem uma história maravilhosa, que tem uma história impactante, um personagem bíblico que você olha e admira, seja ele? Se você não tem nenhum, eu vou te dar um ranking dele. Você vai em Hebreus 11, que tem ali o ranking de personagens, de líderes, de homens de Deus. Vai dar uma olhada neles ali, nesses personagens. Qual desses personagens que tem uma história de vida maravilhosa, que tem no seu passado, não sofreu nada, não sofreu nenhuma dor? Qual deles? Você não vai ter. José, você acha mesmo? José, que foi traído, que foi vendido, que foi humilhado, que foi
no fundo do poço, literalmente, se torna o vice-governador do Egito. Você acha que ele chegou ali por acaso? Abraão, a história de Abraão, que abriu mão de tudo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, que teve que sacrificar um filho. Depois ele viu que Deus o salvou, mas até aquele momento, ou Moisés, ou a rainha Esther, o próprio Hebreus fala, ainda me faltaria tempo para falar de tantos outros. Por quê? Porque se dispor a ter um chamado e a viver um chamado é sinônimo de provação de Deus. Você está passando por prova, agradeça a Deus, agradeça mesmo. Eu vi uma expressão muito interessante, que Deus bate. O pregador falou assim, Deus bate, mas ele bate bem, mas ele só bate em filho. Só bate em filho. Se você nunca levou uns bons castigos de Deus, se preocupe, fique preocupado, porque ele bate, mas ele só bate em filho. Ele só coloca na prova filho, que não é filho, não toca não. Comece a ficar esperto. Está doendo, quem está batendo? Deus está me provando. E aí Paulo, ele escreve a Timóteo, até nós já falamos sobre isso, mas é bom recapitular, são tantas informações. Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja que a palavra da verdade é o último tópico dessa escada. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Dá ótimo. Se ele está batendo, bate, papai. Bate mesmo. Faz mesmo, papai. Mas é ele que está batendo. Vai chegar a hora que ele vai dizer assim, chega, você foi aperfeiçoado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que verdade é essa que Paulo escreve lá e fala? Manejar bem a palavra da verdade. Esse manejar a palavra, essa é uma palavra militar. É uma palavra usada para o espadachim, para aquele que usava a espada com habilidade, que te fazia o corte certo. É aquele camarada que tinha na espada, que à época era a espada, que ele cortava bem, cortava com precisão e o corte era afiado. Essa é a palavra de manejar a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade, essa verdade, o que é a verdade? É uma verdade que te leva a combater o erro. É a verdade de Deus, é o conhecimento próprio da palavra que não te deixa engolir o erro e não deixa as pessoas próximas a você permanecer no erro. É aquela verdade que não é minha verdade, é uma verdade de Deus que eu conheço bem a ponto de defender e dizer isso não está correto. O que é certo, o que é errado. E não é apenas a verdade de argumento. Isso aí é forte que eu vou te dizer agora. É para aplaudir de pé, igreja. É forte. Não é o argumento que eu tenho de fora, que sai, é o argumento que me corta também, é o argumento que leva a minha vida a ser uma vida coerente do que eu vivo e do que eu falo. E isso gera o que? Autoridade. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou te dizendo. E principalmente quando nós tratamos o ministério que se relaciona em cuidar de pessoas, em ajudar pessoas, em tirar pessoas que têm uma vida confusa, uma vida que está no caminho errado. Eu posso até argumentar com elas e dizer que aquele caminho é errado. Mas se essa verdade não for verdade na minha vida, se a minha vida não for coerente com o que eu vivo, essa verdade ela perde o peso. E aí a pessoa não vai ouvir, ninguém vai ouvir você. Por isso que Paulo muitas vezes ele fala, olha, aquilo que vocês viram, ouviram e viram em mim, façam isso. Porque a minha vida ela é coerente do que eu estou dizendo e do que eu estou vivendo. Esse chamado de Deus, essa entrega de viver com Deus,
de ter uma verdade. Essa verdade ela é coerente porque eu vivo e conheço a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Gente, que bom ter você aqui. Tia Gil, seja bem-vindo. Amém. Nanda, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Permaneça aqui com a gente. Gil, a gente está orando por você. Tá bom? Vamos continuar. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. É claro que a maioria gosta do último, de manejar a palavra, do argumento, do curso, do conhecimento, do entendimento, da boa oratória, daquela argumentação que tem um meio, um começo, um fim, da palavra que vem com o argumento. Essa palavra, ela pode, humanamente, ela pode até causar algum impacto, mas ela não vai ser uma semente que gere mudança. Por quê? Porque por trás de uma palavra da verdade confrontado tem o quê? Tem uma aprovação de Deus que está lá no começo do verso. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O meu manejar a palavra, o meu conhecimento da palavra, ele vem fruto de um Deus que me aprovou. E não há nada que possa aprovar alguém do que uma prova. E essa prova é exatamente a prova que vai dar ali a aprovação. E o caminho da aprovação. Essa palavra prova é a palavra que o soldado romano usava para fazer as armas dele, conhecer bem as armas dele. Era o caminho que a arma romana, a espada romana era feita para ser o aço mais poderoso da época. O que fez o exército romano dominar o mundo, então, é porque as armas romanas eram as melhores. E o que fazia essas armas se tornar as melhores? A provação. E qual era o processo da provação? Ela primeiro pegava aquele ferro, aquele material, jogava no fogo. E o fogo, depois dele ficar naquele líquido, saía daquele fogo ali, e eles começavam a bater naquele ferro, batia até ele encontrar a forma da espada. Quando ele já estava entrando na forma da espada, botava onde? Na água, e ali resfriava tudo, e jogava de novo pro fogo, para que ele ficasse mais forte, batia, botava no fogo, ele esquentava, aquecia, depois ficava pronto para bater de novo, batia, até que todas as moléculas e partículas do ferro se juntassem até se tornar inquebrável. Botava lá na água de novo, resfriava. Esse processo fazendo na tua vida, é um processo incrível. Deus te leva para o fogo. E é no fogo que você é treinado mesmo. É no fogo, quando as coisas estão pegando fogo. Quando você olha e vê assim, cara, não tem jeito, tá tudo queimando. Tá sobrando nada. Tá? Amigo foi embora, finanças, saúde, e tá tudo no fogo. Aí você fala assim, meu Deus, o que tá havendo comigo? Aí Deus tira do fogo e vai fazer o que agora? Ele vai bater. Tem que bater. Tem que te aprimorar. É na batida que junta, é na batida que você se torna mais forte, é nessa batida que o teu propósito é mais claro, a tua decisão é mais clara, o teu objetivo. Quando as coisas estão fáceis demais, o camarada desiste. Tanto é que o maior índice de desistência das faculdades é no segundo semestre. É no segundo ano. Por quê? Porque perdeu a graça. Já não é mais aquela celebridade, as pessoas estão tudo atrás, ai que lindo, fez medicina, que coisa maravilhosa, meu filho é médico, mas lá no segundo ano de medicina, que todo mundo já sabe, que você tem que fazer, que é muita coisa para estudar, é ali que está o diferencial de quem ama aquilo ou não. Não é tão simples assim, não é tão romântico assim. E ali vem, Deus vai batendo em você, porque qual é o teu chamado? Você quer me servir? É preciso ser provado. E aí depois, quando você tá sem suportar mais, Deus vai e bota você na água, refria. Aí você tem um refrigério. Às vezes você tem um refrigério. Aí quando tá tudo, você tá achando que tá bem, fala, não, vou te treinar de novo.
Por quê? Para que você seja forte. Quanto mais você caminhar no propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto mais você caminhar nesse propósito, é o propósito que Deus tem para você, é o propósito que Ele quer para você, isso vai ser para te fortalecer. Olha, o treinamento de Deus é diferente do que você imagina. Você nunca viu nada igual. Treinamento de Deus é totalmente diferente do que você imagina. Não fique imaginando mesmo. Não fique imaginando mesmo que é como se fosse uma sequência da série normal que nós conhecemos. Não, próximo ano vai ser ano não. Ele fala que você foi reprovado, ainda você não passou não. Você tem que ser mais forte, e forte espiritualmente, forte emocionalmente, forte nas tuas decisões, forte em conhecê-lo. Deus, Ele quer te deixar mais forte. Juízes capítulo 3, deixa eu ler para você aqui, Juízes capítulo 3, você me permite ler Juízes capítulo 3, verso 2, tá aqui, Juízes capítulo 3, verso 2, diz o seguinte, diz o porquê que Deus leva o povo de Israel, olha só, diz assim, ó, Juízes 3, 2, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem pelo menos o que dantes não sabiam disso. O que é isso aqui? Está explicando, depois você dá uma lida. Por que Deus levou Israel para o meio de um território onde as pessoas não gostavam dele? Para que o povo aprendesse a arte da guerra. Para que o povo entendesse e fosse mais forte. Deus tinha o poder de pegar o povo de Israel e tirar do Egito e colocar lá na terra prometida assim? Tinha. Deus tinha. Como tinha? Deus tinha o poder de pegar aquele povo e fazer assim, todo mundo fecha os olhos, pilim pim pim. Quando eu era criança, assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não sei quem é do século passado aí que assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como eu, e tinha uma palavra mágica, eu acho que era a Emília que usava, não sei bem quem usava, fazia pilim pim pim, aí aparecia a mágica. Deus não é assim. Deus não vai fazer essas coisas não. Porque se Deus ele pega aquele povo escravizado, com mente de escravo, com mente de gente que reclama o tempo inteiro, com gente que não pode cravar uma unha que já quer largar tudo, com gente que desanima fácil, com gente que não sabe encarar problema, pega esse povo e bota numa terra que tem gigante, numa terra que tem gente ruim, numa terra de gente que odeia. Qual seria o fim deles? Era melhor morrer todo mundo lá quando as águas se fecharam. Agora, o treinamento de Deus é para você ser forte e enfrentar um problema, uma guerra sendo travada. E há uma guerra espiritual sendo travada. Guerra espiritual, ela é diferente da guerra humana. Por quê? Porque a guerra espiritual, ela não tem trégua e você não vê o inimigo, não vê. A guerra humana, quando você tá andando de carro, quando você está num ambiente que é hostil, você fica vigilante, tá vindo algo ali estranho, não passa nessa rua. Mas espiritualmente você não sabe por onde ele vem, você não sabe como ele vai agir, então ele quer minar tuas forças, ele ataca teu emocional, ataca fisicamente, e você sabe, não, eu estou aqui com um propósito. Deus treinou o povo de Israel e nos ensina para que nós sejamos mais forte. Você tem que crescer espiritualmente por causa do seu chamado. Como é que você acha que Deus vai permitir você crescer? Como é que você acha que Deus vai fazer estimular você a ser esse gigante? Vai ter traição mesmo, vai ter embate mesmo, calúnia mesmo, tribulação, medo, fracasso. Vai ter um bocado de coisa aí. Para quê? Por que se permite isso? Para que você seja mais forte, para que você não abra mão dos sonhos de Deus na tua vida, para que você possa cumprir todo o propósito e o projeto que Ele tem para você. Sabe, eu gosto muito de história, tem muitas histórias que eu leio, muitas histórias, mas tem uma história especial que eu só vou contar amanhã, tá bom? Na nossa live. Amanhã, nossa live, às 2 horas da tarde, live 828,
Eu vou compartilhar com você essa história de muito aprendizado. Vou deixar você aí querendo saber qual é, para amanhã a gente estar junto, para você ser mais forte, entender que todo sonho de Deus tem que ser provado por Ele. E eu tenho e volto a dizer para você o que Paulo escreveu. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro não tem do que se envergonhar. Uau, e que maneja bem essa palavra da verdade. Deus abençoe você, tia Gil, a gente continua orando por você. Alain, Monique, deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver quem é esse povo lindo. Ah, isso, Monique, Letícia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito sua família. E em nome de Jesus, a gente tá junto. Compartilha essa live. Gente, me ajuda aí, vamos chamar mais pessoas para estar junto, é rapidinho como você viu. Se você ainda me segue lá no Instagram, vai lá. Em breve eu estou fazendo essa live também lá no YouTube, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Pai, obrigado por esse tempo, pelas pessoas que estão aqui sendo abençoada e abençoando outros. Aqueles que vão assistir depois, que chegaram até esse momento da live, que a tua bênção os alcance. Eu abençoa a saúde de cada um, restaura, dá paz, dá vida, dá alegria no coração. Eu reconheço, Senhor, a tua autoridade sobre todas as coisas. Nos abençoa e dá-nos um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Sharon Hamschlag, seja muito bem-vinda. Nossa live todos os dias às 2h da tarde. Eu também, Gil, Deus te abençoe muito sua vida. Tchau, gente.